Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos aqui estudando Mosias, capítulo 29, que tem essa transição entre o governo dos reis para o governo dos juízes. Tá bom? Ontem nós estudamos até o versículo 20 e hoje a gente vai do versículo 21 até o versículo 47. Como é muita coisa, então alguns versículos eu vou estar fazendo alguns resumos aqui, tá bom? Então, do versículo 21 até o versículo 24, Mosias ele explica a consequência de ter reis iníquos. Como é difícil destronar um rei iníquo, que não dá para destroná-los, a não ser com derramamento de muito sangue, e que eles proclamam leis injustas, né? Pisoteiam os mandamentos de Deus, então, e fazendo com que o povo caia em muita iniquidade. Então, aqui no versículo 25, ele fala então para que o povo possa ter a voz do povo possa ser ativa, né? Veja aqui no versículo 25 diz assim: portanto, escolhei juízes pela voz deste povo, para que sejais julgados de acordo com as leis que foram dadas por nossos pais, as quais são corretas, que foram dadas a eles pela mão do Senhor. Então aqui a gente vê que o rei Mosias está dando certa liberdade ao povo, para que eles possam escolher, para que eles possam governar a própria vida ali, tá bom? Então aqui as coisas vão ser decididas pela voz do povo, os juízes eles iam fazer de acordo com a voz do povo aqui. Então ele começa a dizer no versículo 26 aqui: ora, não é comum que a voz do povo deseje algo contrário que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isso por lei: resolver os negócios de acordo com a voz do povo. Então ele está dando liberdade ao povo. A voz do povo vai ser ativa, vai ter lugar na sociedade. E aqui ele fala: não é comum que a voz do povo, a maioria, né, decida pela iniquidade, escolha o que não é direito, tá bom? O que nós vemos hoje em dia é uma minoria, né, de pessoas se fazendo passar pela maioria. O que acontece é que eles fazem um barulho muito grande, né? E aí parece que é muita gente, mas não é muita gente, é um barulho muito grande que eles fazem. E aí tem a frase aqui do Martin Luther King, né, que diz assim, ó: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, às vezes, os bons, por ficarem em silêncio, né, acaba fazendo que os maus pareçam ser mais numerosos. Eu acredito que existe mais cidadãos de bem do que pessoas ruins, né? Isso em qualquer lugar, até mesmo nas comunidades, onde muitas pessoas bandidas se escondem. Tem muito trabalhador, muita pessoa honesta ali, muito mais honestos do que pessoas que pervertem, né, as leis, tá bom? Então, eu acredito que essa minoria faz um barulho muito grande e se for juntar todos os religiosos, né, a gente vai ver, né, juntando todas as religiões, até mesmo pessoas que não têm religião nenhuma, como uma pessoa que se considera ateia, né, que não acredita em Deus, ele também tem certos princípios, né, de honrar o pai, a mãe. Então, a maioria do povo, eles desejam o que é direito, tá bom? O problema é que a minoria, eles querem se fazer como se fosse a maioria ali, tá bom? Então, achei interessante isso aqui também. Vamos continuar aqui, versículo 27, né? Se chegar ao ponto aqui de que a maioria querer a iniquidade, o que acontece? E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher a iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que ele, né, ou seja, o Senhor, vos visitará com grande destruição, assim como tem até aqui visitado esta terra. Então, aqui, né, é um exemplo de quando o povo está em muita iniquidade e o Senhor vem julgá-los, tá bom? E aí o julgamento vem coletivamente. Por exemplo, a gente tem o exemplo lá em Mosias, capítulo 11, com Inico, o rei Noé. Todo o povo estava degenerando, caindo na incredulidade. Então, o Senhor manda um profeta lá, no capítulo 11, advertindo eles para que eles possam se arrepender.
Então, quando o Abinadi ele surge em Mosias capítulo 11, ele começa a profetizar dizendo a palavra se vos arrependerdes, esses castigos não cairão sobre vós, né? Tem várias ocasiões. Por exemplo, em Mosias capítulo 11, versículo 20, ele diz assim: e a não ser que se arrependa, visitá-lo-eis com a minha ira. Veja que sempre ele vai falar se, que é uma condição, é uma profecia condicionada. Assim como a cidade de Nínive iria ser destruída, né? A gente viu que Jonas ele vai lá, prega arrependimento à cidade, dizendo que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem. Como o povo se arrependeu, a cidade não foi destruída, tá bom? Então a gente vê aqui a mesma coisa, se, e o povo não se arrependeu, né? Mosias 11, 21 também fala, ó, e a menos que se arrependam e voltarem-se para o Senhor seu Deus, eis que eu os entregarei na mão de seus inimigos. Novamente a palavra se não se arrependerem. Versículo 23, e acontecerá que se este povo não se arrepender e não se voltar para o Senhor seu Deus, cairá em cativeiro, e ninguém poderá livrar a não ser o Senhor seu Deus Todo-Poderoso. Então sempre a condição de si. Mas no capítulo de Mosias, capítulo 12, passou-se 2 anos. O Senhor deu tempo para o povo se arrepender. Como eles não se arrependeram, agora o discurso do Senhor é diferente. Fala que a destruição é iminente, já não dá mais tempo para arrependimento. Por isso, as Escrituras nos ensinam a não deixarmos o dia do arrependimento para o final, tá bom? Porque qualquer hora pode ser o nosso final. Inclusive, em muita iniquidade, possa ser que o fim venha antes, né? Que é o que aconteceu aqui em Mosias, capítulo 21, né? Abinadi, então, ele troca o discurso dele, que o Senhor manda, dizendo que a destruição é iminente, porque não se arrependeram. Continuando aqui, né? Esse é só um lembrete, né? Do que foi falado lá em cima, dizendo: e se chegar o tempo em que a voz do povo escolher a iniquidade, então a destruição será certa, tá bom? Então é escolha e responsabilidade que o Senhor dá para o povo. Bom, acredito que o sistema, né, de governo dos reis caindo e levantando-se o governo dos juízes, torna-se dando ao povo mais liberdade, né, para que eles possam agir, mas também isso não significa que vai ser um governo perfeito. O governo perfeito mesmo vai ser o governo de Cristo no milênio, tá bom? Então, o sistema de juízes que vai entrar aqui agora não torna a sociedade perfeita, mas dá responsabilidade a cada um ali. Bom, eu lembrei aqui, ó, da declaração da crença do governos de leis em gerais, né? Lá em Doutrina e Convênios, seção 134, não é uma revelação, mas é uma declaração da igreja, da liderança da igreja, né, que foi escrita a respeito dos governos da terra. E eles dizem assim, ó, versículo 1 e 2, Doutrina e Convênios 134, versículo 1 e 2. Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação ao mesmo tanto na fórmula de leis como a sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tenhais leis que sejam feitas, mantidas, invioladas, de modo a garantir a todos os indivíduos livre exercício da consciência e o direito de domínio e propriedade e proteção da vida, né? Então, embora nós apoiamos o governo, mostra, né, que nós inclusive procuramos votar para exercer nossa voz também e procurar colocar pessoas justas no governo. Mas o governo justo mesmo a pessoa mais justa que nós conseguirmos, né, colocar lá no governo, se você for procurar um justo mesmo, você não vai achar um, né? Mas a gente vê de todos qual que seria o melhor aí. E a gente já tem que colocar em mente que qualquer pessoa que nós colocar no governo não vai resolver os problemas. Todos não. Por quê? O governo justo mesmo vai ser o governo de Cristo, tá bom? No milênio. Esse governo vai ser justo. Continuando aqui, o versículo 28, 29 aqui, ele fala sobre que eles não têm, mesmo o sistema de governo dos juízes, não tem poder absoluto.
Se o juiz supremo ele foi iníquo, os juízes menores pode tirar ele do poder. E se um juiz menor ele foi iníquo, o juiz supremo também pode tirá-lo do poder. Hoje em dia nós temos, né, impeachment, né, ou também temos meios legais, né, de protestar, sem quebrar nada, sem vandalizar nada, tá bom? É o que nós temos na Conferência Geral de Outubro de 2020, o discurso do presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele fala sobre protestos legais que nós podemos fazer, tá bom? Mas é sem quebrar nada, sem destruir patrimônio, tá bom? Então, existem meios legais de se fazer isso. Doutrina e Convênio 58, 21 e 22 diz assim: que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda a lei de Deus não tem necessidade de quebrar a lei do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes, até que reine aquele cujo direito é reinar, e subjugue todos os inimigos sobre seus pés. Aqui está falando de Cristo, né? Nós devemos se submeter às leis do governo, até que chegue Cristo, que vai submeter a todos os inimigos sobre os seus pés. Esse reino, o reino do milênio, aí sim, vai ser um reino de paz. Versículo 30 aqui diz assim: e eu vos ordeno que estou voltando aqui para Mosias, capítulo 29, versículo 30. E eu vos ordeno que façais essas coisas com temor do Senhor. E ordeno-vos que façais essas coisas e que não tenhais reis, de modo que, se este povo cometer pecado e iniquidade, recairão sobre sua cabeça. Repare, né, que ele fala aqui, ó, agora, né, porque existe pecados que são condicionados, né? Que por conta da liderança, eles facilitam o pecado na vida das pessoas. Por exemplo, legalização de drogas, legalização de aborto. Isso pode fazer com que o povo comece a cometer iniquidade. E essas pessoas que estão na liderança, que promulgam essas leis, né, que perverte os caminhos retos do Senhor, eles vão ter que responder por essas leis. Tá bom? Vão ter que responder perante Deus por essas leis. E aqui ele está dando mais liberdade ao povo para que os pecados recaiam sobre a cabeça do próprio povo. Então, cada um é responsável ali pela sua própria conduta. O mesmo acontece na igreja, né? Ninguém é obrigado a nada. Joseph Smith, ele disse o seguinte, né? Aliás, perguntaram para ele, né, para Joseph Smith, como que ele consegue governar um povo tão numeroso, né? Era muitos membros da igreja, como ele conseguia? E aí ele respondeu o seguinte: ensinam as pessoas princípios corretos e elas governam a si mesmas. Assim é na igreja. É ensinado o caminho do Senhor. Mas a gente não fica ali averiguando a vida de cada um para ver se está fazendo certo, né? E é ensinado e cada um governa a si mesmo. É algo bem individual entre você e Deus. Continuando aqui, versículo. Deixa eu pular um pouco aqui por causa do tempo. Versículo 37. E então aconteceu que depois de haver o rei Mosias ensinado essas palavras ao povo, o povo ficou convencido da veracidade de suas palavras. Veja que Mosias os ensina, fala as consequências de ter um rei iníquo, fala das consequências de ter um rei justo, e fala, não tem como garantir que sempre vai ter pessoas justas lá governando, não tem como ter essa garantia, até mesmo pessoas que eram justas, às vezes se rebelam, né? O orgulho sobe no coração ali e elas começam a fazer coisas erradas, né? Uma dessas pessoas, né, no Velho Testamento era Saul. Saul, ele foi um jovem incrível e começou a governar com retidão, mas depois aquilo subiu, né, para a cabeça dele, ele começou a não andar nos caminhos do Senhor, a ponto de Deus mandar ungir outro, né, Davi, em seu lugar para ser rei, né, e ele perseguia Davi, e a gente vê que o reino ficou dividido. Então ele se tornou uma pessoa iníqua, em vez de buscar ao Senhor, ele buscava lá adivinhos, né, consultar os mortos. Então ele perverteu os caminhos do Senhor, mas no começo ele era uma pessoa boa, tá bom? Então não tem garantia de que uma pessoa sempre vai ter pessoas justas no governo. E por isso ele está instituindo esse modo aqui de governar, né?
Isso me lembrou aqui quando falou que Mosias os convenceu, né, que o povo ficou convencido da veracidade de suas palavras. Eu lembrei de Doutrina e Convênio 11, versículo 21. Esse versículo aqui ele fala sobre a pregação do evangelho, mas dá para fazer a mesma aplicação, porque aqui Mosias convenceu o povo da veracidade de suas palavras. Deixa eu fazer a aplicação com Doutrina e Convênio 11, 21. Diz assim, ó: não procureis pregar minha palavra, mas primeiro procurai obter minha palavra. E então a tua língua será desatada. E então, se desejares, terá o meu espírito e a minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Eu queria pegar essa frase aqui, né? Ter o poder de Deus, ou seja, o Espírito Santo, para convencer os homens. Então, a gente, quando compartilha o evangelho com as pessoas, a gente não converte ninguém. Quem converte é o Espírito, né? Agora, o Senhor, por meio do Espírito, ele faz com que nós convençamos as pessoas. Por exemplo, eu, como um missionário de tempo integral, eu ajudava as pessoas a entender a importância delas lerem o livro de Mórmon e perguntar diretamente a Deus que o livro é verdadeiro. Eu precisava convencer ela, claro que o Espírito Santo que ajuda nesse processo. Mas se a pessoa estiver convencida, ou eu vou continuar sem saber, ou eu vou ter que perguntar a Deus. É muito importante isso. Então a pessoa vai e pergunta a Deus. E aí sim ela pode receber o testemunho dela e ser convertida sobre a verdade. Tá bom? Então o nosso trabalho é conhecer a palavra, compartilhar com as pessoas para convencer elas a fazer o que é certo. Aqui foi o que Mosias fez. Ele convenceu, ele mostrou o resultado de ter reis iníquos e o resultado de ter reis bons, e que não tinha garantia de ter sempre reis bons no governo ali, tá bom? Mas é isso que nós devemos fazer, né? É o poder de Deus para convencer as pessoas a fazer o que... Se as pessoas estiverem convencidas, não, faz sentido isso que essa pessoa está falando, eu sinto que eu devo fazer isso, e aí então ela pode buscar por si só. Essa é a oportunidade que nós damos às pessoas, tá bom? Continuando aqui, ó, versículo 38. Qual foi o resultado do povo após o rei Mosias dizer todas essas coisas? Abandonaram, portanto, o desejo de ter um rei e ficaram muito ansiosos para que cada um tivesse oportunidades iguais em toda a terra, sim, e cada homem expressou a vontade de responder pelos seus próprios pecados, ou seja, de saber por si mesmo, né? Então, eles iriam experimentar e iriam ver como é que ia ficar aqui. Versículo 40 diz assim: e fortaleceu-se o amor que tinha por Mosias, sim, e estimava-o mais do que qualquer outro homem, porque não o consideravam como um tirano que estivesse em busca de ganho, sim, de lucro e de corromper a alma, porque não lhe havia exigido riquezas, nem lhe havia lhe, nem lhe haviam agregado como se alegrado com derramamento de sangue, mas estabelecer a paz na terra e permitira que seu povo se livrasse de todo tipo de escravidão. Portanto, estimavam sim muito, mais no mais alto grau. Então a gente vê aqui que o amor que eles tinham por Mosias aumentou quando Mosias deu mais liberdade a eles, né, e eles enxergaram melhor ainda a pessoa que ele era, né? E quanto mais a gente deve estimar o nosso Pai Celestial, por ele nos conceder o arbítrio, o direito de nós escolhermos, as oportunidades que ele nos dá de rejeitar. Cada oportunidade, tentação que vem sobre nós é uma oportunidade de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, recusando a iniquidade, recusando quebrar os mandamentos de Deus e mostrando nossa fidelidade ao Senhor. Bom, então eu sou grato pelo Senhor confiar em nós, né? À medida de permitir que nós sejamos tentados também para demonstrar nossa fidelidade a Ele. É uma confiança, né, que o Senhor tem em nós. Bom, finalizando aqui, por conta do tempo, a gente vê o final aqui, com a morte de Alma e a morte de Mosias, então passa a valer aqui o governo dos juízes, né? Versículo 47 diz assim: e assim terminou o reinado dos reis sobre o povo de Nefe, e assim terminaram os seus dias.
os dias de Alma, que foi o fundador da igreja deles, e também terminou os dias de Mosias ali, porque ele morreu, né? E esse é um momento muito épico na história aqui dos nefitas, porque é algo tão importante que a contagem do tempo daqui para frente, eles vão contar de acordo com o governo dos juízes, né? Primeiro ano do governo dos juízes, né? E passou-se 10 anos do governo dos juízes, né? Antes eles contavam da época em que Leí saiu de Jerusalém, né? E agora eles estavam contando, vão começar a contar do governo dos juízes, tá bom? Sou muito grato pela liberdade que o Senhor nos dá de escolher, né? O arbítrio que Ele nos dá para que nós possamos escolher servir a Ele livremente. E isso faz com que nós possamos ter mais amor ainda pelo Senhor, porque o Senhor, assim como falamos da Escritura que Mosias, ele não era o tirano, né? Não obrigava as pessoas, Deus também não nos obriga a amá-lo, a servi-lo, a obedecer. Mas Ele confia que nós vamos fazer isso. Então, que possamos ser dignos dessa confiança e fazer sempre a vontade de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.